Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um vídeo, para mais um estudo da Palavra do Senhor, para a continuação do nosso estudo. Quem está acompanhando, que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Então vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento aqui na sua presença, Pai. Esse momento em que vamos aprender a sua palavra. Que o Senhor nos ilumine, nos dê o entendimento, repreenda todo o mal que queira atrapalhar. Que o Senhor abençoe os teus servos que estão ouvindo, irão ouvir. Que o Senhor venha dar o crescimento espiritual, o amadurecimento na tua fé ou na tua palavra. E que possamos estar cada dia mais preparados para o encontro com o Senhor nos ares. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, Aurilene. Que o Senhor lhe abençoe. Então, vamos continuar o nosso estudo de hoje, né? Éden, parte 6. Então, vamos continuar de onde paramos. Então, Éden, Gênesis 1, 29. Nos diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê sementes, isso vos será para mantimento. Então, o homem não tinha pecado, o homem era santo, o homem era perfeito. Então, o homem não tinha nenhuma necessidade de comer carne, não existia a morte ainda. Então, os animais não poderiam ser mortos. Então, Deus deu esse alimento para o homem. Deus deu as ervas que dão sementes. Então, nós temos muitos tipos, né, de ervas que dão sementes, feijão, esses tipos assim, né? E também árvores frutíferas. E também que tem semente nessas árvores, né? Por exemplo, a castanheira, né? Nós temos o caju, que também é uma semente. Nós temos a sapucaia, tem vários tipos de árvore, né? Fora as frutas. Então, esse foi o tipo de alimento que Deus deu para o homem, porque este alimento era o alimento para o corpo do homem, não é? E este alimento era o que fortalecia o ser humano, porque ele ainda não tinha necessidade de comer carne, porque o homem ainda não tinha pecado. Então, o verso 30, Deus dá o alimento também para os animais. Os animais também não se alimentavam de carne, nenhum era carnívoro, nenhum matava sua presa, como nós dizemos, para comer. Não existia a morte. Então, os animais também comiam era erva do campo. Então, em Gênesis 2, do 1 ao 3, a gente vê que Deus termina, não é, a sua criação. Então, ele terminou a sua criação no 6º dia. E no 7º dia, Deus descansou. Aqui em Gênesis 2, 7, nos diz assim, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui Deus vai relatar como foi que ele fez este homem, né? Então no 6º dia ele terminou toda a criação, mas aqui ele vai dizer como foi que ele fez esse homem no 6º dia. Então ele está dizendo aqui que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então Deus pegou
o pó da terra e foi moldando um boneco de barro. Ele foi criando, fazendo aquela pessoa, aquela nova criação, né? E ele foi fazendo da melhor maneira, com as suas próprias mãos. As outras criações só falou, só usou a palavra e vieram a existir, mas o homem não. O homem, ele pegou o pó da terra, aqui no versículo 7, ele pegou o pó da terra e foi moldando, foi fazendo o homem, foi criando do jeito que ele queria. Então, quando ele terminou de fazer o homem, ele, aqui diz ainda, então quando ele termina de fazer o homem, ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Então Deus terminou de fazer aquele boneco, não era um homem ainda, era apenas um boneco de barro. Então Deus, quando termina, vê que tudo estava muito bem, muito bom, do jeito que ele queria. Então ele sopra nas narinas do boneco. Então que sopro era esse que Deus estava dando? Deus estava dando o Espírito para o homem. Deus estava dando a vida para o homem, o Espírito que ele queria, que este Espírito é aquele que seria a imagem e semelhança de Deus. Então Deus sopra de dentro de si, porque quando a gente sopra, a gente está tirando esse fôlego de dentro de nós. Então foi isso que Deus fez. Então Deus tirou esse espírito de dentro dele. Ele não só falou, mas ele soprou. E este espírito, Deus soprou. Logo, este espírito vem de Deus. Logo, esse espírito é de Deus. É por isso que Deus, ele ama este homem. Ele ama esse ser humano. Porque esse espírito foi ele quem deu, foi ele quem colocou no homem. Então, vou ler aqui em Tiago 2, capítulo 2, o verso 26, que diz assim. Vou ler só a partezinha. Diz assim. Vou ler tudo. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, assim como o corpo sem espírito é morto. Então, o homem era só um boneco, ele era morto, não tinha vida, porque a terra não tem vida. O pó não tem vida. Então, Deus fez aquele boneco do pó da terra. Ele não tinha vida, mas Deus quis dar vida para aquele boneco. Ele quis colocar dele mesmo a vida. Então Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Então Deus deu a vida. Deus deu um espírito para o homem. E este espírito era aquele que ele queria que fosse segundo a sua imagem e semelhança. Então, este espírito foi o espírito que Deus colocou no homem. E este espírito Deus quer de volta. Deus, ele não quer que o espírito que saiu dele mesmo para o homem se perca. Então, quando o espírito do homem sai do corpo do homem, então o homem, este corpo volta à morte, porque é o espírito quem dá vida. Então, quando o homem deixa de respirar, o homem está morto. Enquanto o homem está respirando, ele ainda tem o espírito, ele ainda está vivo. É como diz em Tiago, né? Que o corpo sem o espírito é morto. Então, o homem só é morto quando o espírito sai do corpo. Então, Deus colocou esse espírito. Então, a pessoa está lá no hospital, com morte cerebral, dizem, né? Mas ele ainda está respirando. Ele ainda está vivo. O espírito ainda está dentro dele. Ele ainda não está morto.
Só morre quando o espírito sai. E esse espírito Deus quer para si. Mas Satanás também quer este espírito do homem. E por isto há esta guerra espiritual. Então, Deus, ele quer o espírito que ele botou no homem, ele quer de volta. Mas Satanás, ele luta para que Deus não tenha esse espírito de volta. É por isto que há esta guerra espiritual. Aqui em Gênesis 3:19, depois que o homem pecou, então Deus diz assim para o homem, no versículo 19 do capítulo 3, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, depois que o homem morre, ele volta a ser pó, quer dizer, não tem mais vida, porque o espírito, se este espírito serviu a Deus, recebeu o filho dele como salvador e foi fiel, obediente até a morte, esse espírito volta para Deus. Mas se ele não foi fiel, se não recebeu Jesus, se rejeitou Jesus como Salvador, se não obedeceu até a morte, então este espírito desce ao abismo de fogo, ao inferno que a Bíblia chama. Então há esta guerra pela vida do homem. E a vida não é este corpo carnal, este corpo, quando Jesus vier, os que são dele, esse corpo será transformado. Eu já dei esse estudo lá em Mateus capítulo 24. Tem seis estudos lá e um fala sobre isso, que é no arrebatamento. Então, em Gênesis, no capítulo 2, verso 8, nos diz o seguinte. Aqui nos relata uma coisa muito importante. Gênesis 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia criado. Então Deus fez o homem, colocou o espírito que já tinha criado antes, nós já vimos ele, na verdade esse espírito já estava em Deus, ele soprou esse espírito nas narinas do boneco, né, de barro, e esse boneco se tornou uma nova criatura, uma nova criação, ele se tornou um ser humano de carne e ossos. E este espírito já foi lá no capítulo 1, versículo 3 de Gênesis, quando ele disse, haja luz, e houve luz. Então houve essa vida, esta vida, quando o espírito entrou nela, ela passou a ter luz, ela passou a existir, ela passou a ter vida, a ser vivo, a ser uma nova criação, segundo a imagem e semelhança de Deus que nós estudamos no estudo passado. Aqui no capítulo 2, verso 8, diz que Deus ele plantou um jardim numa área, numa parte muito especial da terra. Ele plantou esse jardim e colocou o homem lá. Então Deus plantou com todo cuidado, com todo amor, ali o lugar onde aquele homem iria habitar. E a Bíblia diz que foi na parte, diz assim, na parte do Oriente. Então, na parte do Oriente, Deus plantou esse jardim e colocou o homem lá. Agora o verso 9 nos diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento.
e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui Deus, no versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis, aqui nos revela que Deus plantou 3 tipos de árvores. Eu também já dei um estudo sobre este assunto. Então, sobre este assunto eu já falei, mas vamos ver de novo, porque aqui estamos falando da criação. Então, Deus criou 3 tipos de árvores. Ele plantou árvores para o corpo físico do homem. Ele iria precisar alimentar o seu corpo. Ele plantou a árvore para o espírito do homem. Então, a árvore para o espírito do homem se chama árvore da vida. Então, Deus, ele pensou tudo, por isso ele plantou aquele jardim e colocou aquele homem ali. E aquele homem estava ali para cuidar daquele jardim, para administrar a terra, para administrar o mundo que Deus tinha criado. Então, aquele lugarzinho, aquele jardim era o lugar onde o homem iria habitar. E Deus colocou ele ali com uma razão, por um motivo, porque Deus queria ter comunhão com o homem. E ali era o lugar desta comunhão, era o lugar onde Deus iria estar com a sua criação, com aquele homem que ele fez com todo carinho. Ele fez a sua imagem, a sua semelhança, ele fez aquela imitação dele. Ele colocou um espírito no homem, que era um espírito semelhante ao dele, parecido. Era um ser que tinha corpo, alma e espírito, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nisso eles são parecidos. Então Deus, ele fez tudo bem feito porque ele queria ter este relacionamento com esta criação que ele chamou também de filho, né? Aqui em João 14, vou ler bem aqui, João, o Evangelho de João, no capítulo 14, 2, capítulo 14, versículo 2, do 2 ao 4, nos diz assim, 2... Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então aqui a gente vê Jesus também dizendo que tinha ido ao céu preparar um lugar para levar a sua igreja, o seu corpo, porque Deus, ele quer se relacionar com esta criação, com este homem. Então Deus aqui na terra fez este lugar para ter este relacionamento íntimo com o homem, com esta nova criação. Jesus, quando veio, que morreu para salvar a humanidade, aqueles que creem nele, então ele também vai levar essas pessoas. Nós estamos aguardando o arrebatamento. Nós estamos esperando a volta de Jesus para ele nos levar para o céu. Porque ele prometeu, ele nos quer lá no céu com ele. Porque nesta terra não dá mais, aqui está muito contaminado. Aqui nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, fala do novo céu e da nova terra, o lugar onde nós vamos morar para sempre. Então Deus, ele sempre quis ter esta comunhão com a sua criação. E Deus fez o homem, chamou de Adão e colocou ele nesse jardim e deu o alimento que ele ia comer, criou essas 3 árvores. Estas 3 árvores são especiais. A primeira árvore para alimentar o corpo. Todo tipo de árvores, todo tipo de frutos, sementes, ele poderia comer para alimentar seu corpo. Mas tinha uma árvore para alimentar o espírito. Esta árvore se chama árvore da vida.
Então, Deus também plantou no jardim 3 tipos de árvore, né? A primeira, a árvores para alimentar o corpo. A segunda, árvore para alimentar o espírito do homem. Esta árvore representava o Filho de Deus. Esta árvore, lá chamada árvore da vida, representava o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus era representado lá no Éden por uma árvore. Então, Éden significa lugar de delícias, paraíso, lugar onde Deus se agrada de estar com a sua criação. Então, Deus se agradava de estar lá com Adão. Aqui, nesse tempo aqui, ele ainda não tinha criado a Eva. Então, só era Adão. E Deus ia ter comunhão, Deus ia visitar Adão, tinha esse relacionamento. Então, Deus, ele sempre nos amou. Então, esta árvore era para o alimento do espírito do homem. Então, enquanto o homem se alimentasse da árvore da vida, ele estava tendo vida. Enquanto o homem estivesse na obediência a Deus, ele estava tendo vida. Então, a terceira árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esta árvore aqui era como se fosse a lei que Deus estava dando para Adão. Então, Deus disse para Adão: não coma o fruto desta árvore. Então, vamos ver bem aqui no versículo 9, né? Diz assim: do solo fez o Senhor Deus toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Então, no meio do jardim tinha a árvore da vida. E também Deus fez a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus fez esses 3 tipos de árvore. Esta árvore do conhecimento do bem e do mal, esta árvore era a lei, ela representava a lei. Não poderia ultrapassar, não poderia quebrar esta lei, não poderia desobedecer. Porque Deus disse: no dia em que você comer, você vai morrer. Então, não pode comer o fruto desta árvore. Você não pode comer. Esta árvore, ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, você não pode comer, porque se você comer, você vai morrer. Então, Deus fez todo tipo de árvore, mas a árvore da vida, ele poderia comer à vontade. Representava Jesus, é como nós hoje. O nosso alimento hoje é a palavra de Deus. Então, nós podemos comer à vontade este alimento. Nós podemos estudar a Bíblia à vontade. Quanto mais estudar, melhor. Quanto mais alimentarmos o nosso espírito, melhor. Mas nós continuamos comendo também do fruto das outras árvores. Também continuamos a comer sementes e grãos. E hoje a gente come carne também, porque depois que o pecado entrou, a carne foi introduzida no cardápio humano. Então, Jesus, aqui em João 15:1, ele é comparado como uma árvore. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus é comparado aqui com uma videira. Ele mesmo diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, a videira, dela é feito a uva, não é? O suco de uva, é feito o vinho. Então, Jesus também se compara a uma árvore, que dela é feito o vinho. Lá na ceia, em Mateus 26:28, lá Jesus também, ele parte lá o pão e dá para os discípulos. O pão também é feito de uma planta chamada trigo. Então, tanto o vinho vem de uma árvore, quanto o pão, o trigo, não é? Também. E Jesus, ele se comparou com este vinho
que é o sangue dele, representado aqui na terra, que vem da videira, e também o corpo dele era representado por uma planta chamada trigo, né? Então a gente vê que Jesus, ele se compara com árvore, com plantas também. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden o homem não tinha pecado. O homem era perfeito, ele era santo. Ele não necessitava do alimento dele ser introduzido carne. Não existia a morte, os animais não morriam. Só tinha os mortos espirituais, né? Que eram os demônios. Inclusive, a serpente andou lá, né? Depois a gente vai ver isso aí. Então, como o homem não tinha pecado, ainda não tinha entrado o pecado naquele lugar. Então, ele se alimentava de plantas. E Jesus ali era representado por uma árvore, a árvore da vida. Então, quando o homem pecou, esta árvore foi para o céu. Então, a gente lê lá em Apocalipse, no capítulo 22, a árvore da vida está lá. Ela foi tirada da terra e levada para o céu, porque o homem já tinha pecado. Então, se o homem comesse a árvore da vida no pecado, ele iria continuar pecando e vivendo, né? Então, Deus expulsou o homem do jardim e levou a árvore da vida para o céu. Então, a gente lê lá no Apocalipse, a gente vê isso. Então, Deus, ele fez esse homem, né? Segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ainda em Êxodo 20, a gente vê também lá a lei, não é, de Moisés, dado aos israelitas. Então, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representava a lei de Deus. Então, toda vez que Adão olhasse para aquela árvore, a árvore estava dizendo para ele: você não pode me tocar. Você não pode, ou melhor, você não pode me comer. Você não pode comer o meu fruto. Porque se você comer, você vai morrer. E que morte é essa? Morte espiritual. Aquele espírito que Deus quer de volta. E que Satanás hoje luta também para tê-lo. Porque ele não quer que Jesus, que Deus tenha esse espírito de volta. Então aquela árvore representava esta lei, que ele era proibido para ele. Então a lei de Moisés Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, o primeiro mandamento. Não as adorarás. Não terás para ti outros deuses. Então ama teu pai e tua mãe. Então são leis que o homem tem que obedecer. Então esta lei, aquela árvore, era como se fosse a lei para Adão. Não me coma, porque se comer o meu fruto, você vai morrer, você vai ficar afastado de Deus. Então, Deus, ele botou a sua lei ali, mas Deus, ele deu o livre-arbítrio para o homem escolher. Então, o homem, se ele quisesse comer, ele ia comer, mas só que ia sofrer as consequências da sua desobediência. Ainda hoje é a mesma coisa. Então, se nós desobedecermos a Deus, nós sofremos a consequência da nossa desobediência. Aqui em 2 Pedro 2, verso 4, nos diz o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitou-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então, aqui em Pedro está dizendo: se Deus não poupou os anjos, ele também não iria poupar o homem se desobedecesse. Então, nós devemos obedecer a Jesus Cristo, porque se desobedecermos, então não seremos poupados. Enquanto o homem estivesse se alimentando da árvore da vida e na obediência à palavra de Deus, à ordem de Deus, este homem estaria
vivendo, né? Estaria na comunhão com Deus. Este homem estaria sendo esta imagem e esta semelhança de Deus na terra. Mas na hora que esse homem desobedecesse, então ele morreria espiritualmente e aos poucos fisicamente. Ele deixaria de ser a imagem e a semelhança de Deus e seria expulso daquele jardim, daquele paraíso, daquele lugar de delícias, daquela comunhão com Deus. Então o homem tinha que olhar para aquela árvore e dizer: isso aí é proibido para mim. Deus não deixou eu tocar nela. Não, Deus não deixou eu comer o fruto dela. Então era a lei de Deus para aquele homem, para aquela nova criação. Então, no Salmo 82:6, nós já vimos na aula passada que lá diz que vocês são deuses, todos são filhos do Altíssimo. Então, por que diz isso? Porque Deus criou o homem à sua imagem e segundo a sua semelhança. Isso antes do pecado. Ele era esta imagem de Deus, quer dizer, uma imitação de Deus. Segundo a semelhança, o caráter, ele amava, ele era obediente, ele tinha comunhão com Deus, ele amava a Deus. Mas depois do pecado, se ele desobedecesse a ordem de Deus, então isso seria mudado, seria diferente. E foi o que aconteceu, né? Então, Adão, Deus aqui só fez Adão, né? Então, toda vez que ele olhasse para aquela árvore, ele tinha que ter em mente algumas coisas. Primeira coisa, Deus me disse para não comer o fruto desta árvore. Segunda coisa, esta árvore tem o bem, mas também tem o mal. E qual era o mal? Morrer espiritualmente. Qual era o mal? Ser separado de Deus. Qual era o mal? Ser afastado daquele jardim. Qual era o mal? Ficar sem a comunhão com Deus. Qual era o mal? Ser escravo da serpente. Então, este era o mal. Então, o homem teria muito o que perder. Então, a terceira coisa. Então, se eu comer o fruto desta árvore, serei afastado de Deus e sofrerei as consequências. Tudo isso que já foi dito. Então, o homem, ele tinha muito o que perder. Certo? Então, devemos pensar na nossa vida também. Se nós formos desobedientes a Jesus, nós também temos tudo isto a perder. A perder, já pensou? Perder o arrebatamento. Perder a comunhão com Cristo. Ficar nesta terra governada pelo anticristo. Se permanecer firme, se arrepender depois e aceitar Jesus, ser morto, ser perseguido pelo anticristo. Se não resistir, receber a marca e, quando morrer, o espírito ir para o abismo. Então, melhor continuarmos firmes, né? Na presença do Senhor, obedecendo a Ele, nos afastando do mal, nos afastando do pecado, colocando Jesus no centro da nossa vida. Então, Deus, Ele sempre quis estar perto, estar com a sua criação. Então, aquela árvore, aquela terceira árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, representava isto. Então, Deus colocou no homem este espírito para que ele tivesse essa vida, fosse essa imagem, fosse essa semelhança dele, Deus. Então, quando o homem pecou, Deus, ele preparou um outro meio para que este homem, não é? Porque nós sabemos que o homem pecou. E este homem deixou de ser a imagem e a semelhança de Deus. Então,
Deus, ele não queria perder aquela criação para sempre. Então Deus, ele já tinha um novo plano. Qual era o plano? De mandar o seu filho à terra. Então Deus, ele mandou o seu filho. Depois que o homem pecou, então nós vemos Deus mandou o filho dele. Nós vamos ver isso com mais detalhe. Mas o que foi que aconteceu? Aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 1, João 1, 14 nos diz assim. Evangelho de João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quando o homem pecou, então Deus mandou o seu filho. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus manda o seu filho. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Fez a imagem e a semelhança de Deus. Agora Deus estava fazendo o seu filho à imagem do homem. Como assim? Deus se fez carne. Ele se fez um ser humano. Deus é espírito, mas ele se fez uma semelhança, uma imitação do homem. Ele não se fez semelhante ao homem, ele fez uma imitação. Ele se fez uma imitação do homem. Ele se tornou carne, ele se tornou um ser humano, ele se tornou carne. Só que não com pecado, porque Jesus nunca pecou. Então vou ler de novo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus. Então Deus, ele se fez a imagem do homem. Deus não tinha carne, mas ele queria salvar o homem, porque ele não queria perder a sua criação. Ele não queria perder o espírito do homem que ele tinha dado quando ele criou, né? E se ele não fizesse alguma coisa, então o homem seria lançado no abismo. E Deus não queria isso. Ele queria a sua criatura com ele. Ele queria ter comunhão com aquele filho, não é? Então ele mandou o filho dele se tornar uma imagem do homem, uma imagem carnal, uma imagem como se fosse do barro. Então Jesus veio, se tornou um ser humano, se tornou uma pessoa, se tornou carne. Se Jesus, o Filho de Deus, não tivesse se tornado um ser humano, ele não poderia morrer pelo ser humano, ele não poderia salvar este ser humano. Lá em Romanos 6:23 diz que, deixa eu ler bem aqui, porque tem duas que parecidas e às vezes eu troco. Romanos 6:23 nos diz assim, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o homem pecou, morreu espiritualmente. Aqui em Romanos 3:23, ele nos diz, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem, precisam da presença de Deus, precisam de Deus. Então Deus mandou o filho dele se tornar uma imitação do homem, carnal. Então Deus se fez carne. Deus se fez uma
imagem do homem. Não se fez semelhança do homem, porque o homem tinha caído no pecado, o homem era pecador. O homem tinha agora uma mente carnal, uma mente do pecado. Jesus não se fez semelhança do homem. Jesus se fez uma imagem do homem carnal. Jesus se fez carne para salvar o homem, para morrer pelo homem, para gerar uma nova criação. Então, este homem que se tornou morto espiritualmente, a pessoa quando morre, no caso o homem, o corpo volta ao pó, quer dizer, a terra é pó, e o pó não tem vida. Então, daquilo que era morto, Deus fez a vida, fez o homem. Agora, quando o homem morre, devido à sua desobediência lá no Éden, então Jesus vem e desse espírito morto, ele faz um novo espírito, um espírito vivo. Esse espírito vivo é aquele que recebe a Jesus como Salvador. Lá em João 3, ele diz assim, João 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. E em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no verso 5 ele diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus veio para que ele fizesse uma nova criação, criasse um novo espírito, um espírito que fosse vivo. E o que é um espírito vivo? É um espírito que é nascido de Deus. Porque aquele espírito que Deus deu, ele morreu. Ele pecou, ficou como os demônios, longe de Deus, sem luz. Então, para ele ter vida, ele tinha que ser nascido de novo, de Deus. Então Deus tinha que fazer novamente esse espírito para que ele voltasse a ter comunhão com Deus. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Aqui em João 1:5 diz assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então o homem estava morto, o espírito do homem estava morto. Então Jesus vem e diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o espírito dela volta a ter vida. Assim como Deus disse lá no começo da criação, no verso 3 de Gênesis 1, haja luz e houve luz. Haja vida e houve vida. Seja bem-vindo, Joyce. Então, quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, esse espírito tem vida, tem luz, tem Jesus. Jesus é a luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. Por quê? Porque ele é criado de novo em Jesus. Jesus, ele dá novamente vida para aquele espírito que estava morto. Estava morto em quê? No pecado. Estava longe de Deus, afastado. Então é só quando a pessoa tem vida. Então Deus, ele nos ama, né? E ele deu o filho dele para que nós pudéssemos ter vida. Então você é muito importante para Deus. Ele não quer que ninguém se perca. Foi por isso que Jesus veio. Porque o homem, Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então Deus fez o homem à sua imitação. Então o homem é uma imitação de Deus. Então, mas esse homem, ele pecou. Então ele deixou de ser imitação de Deus.
Ele deixou de ter a mente de Deus. Ele deixou de ser semelhança de Deus. Seja bem-vinda. Então aprenda. Jesus lhe ama muito. Aprenda a palavra dele, tá? Então Jesus, ele veio dar novamente vida para o espírito, certo? O espírito que estava morto. Então, quando a pessoa crê verdadeiramente em Jesus e recebe ele como salvador da sua vida, então essa pessoa volta a ter comunhão com Deus. Volta a ter esta intimidade. Volta a ter esta felicidade, esta alegria. Esta se torna a ser delicioso, não é? O espírito do homem com o espírito de Deus. Então, este homem novamente passa a ser uma imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ele agora tem a luz, que é o Filho de Deus. Ele tem o Espírito Santo dentro de si. Ele passa a ser uma luz para o mundo. Esse homem passa a viver aquilo que Jesus nos ensinou. Ele passa a obedecer a Deus. Então, a cada dia, a pessoa que tem Jesus, nós vamos obedecendo a palavra dele. E a palavra dele é contrária à palavra de Satanás. Então, Satanás quer que a pessoa entre no pecado, faça as coisas erradas. Mas Deus não. Então, a pessoa que é nascida de novo, então essa pessoa vai fazer aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Então, observe que Deus terminou uma imitação do corpo do homem para que pudesse. Então, Deus se tornou uma imitação do corpo do homem. Ele se tornou carne, né? Lá em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus, na pessoa do Filho, se tornou uma imitação do homem. Antes, Deus fez o homem uma imitação de Deus, segundo a semelhança dele. Mas agora Deus se tornou a imitação do homem. Ele se tornou uma imagem do homem. Ele se tornou carne. Ele se tornou um ser humano. Ele só não se tornou, foi semelhança do homem, porque o homem é pecador e Jesus nunca pecou. Mas ele se tornou carne, se tornou um ser humano. E agora, ele poderia morrer para salvar o homem. Vocês estão entendendo? Então, Deus, ele nos ama. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós ainda não somos totalmente semelhança de Deus. Por quê? Porque ainda pecamos, porque ainda caímos no pecado. Mas a cada dia, nós, aqueles que já receberam Jesus como Salvador, estão a cada dia procurando fazer a vontade de Deus. Procurando a cada dia obedecer mais e mais a Jesus. A cada dia nos esforçando para fazer aquilo que Deus nos manda. Mas no dia da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, então nós seremos imagem e semelhança de Deus, como Ele quer. Aqui em 1 Coríntios, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 50, 54, nos diz assim, 50, 54. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos.
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Então, quando Jesus voltar para nos levar no arrebatamento, então vai haver esta transformação no nosso corpo. Então, nosso corpo carnal, este corpo pecaminoso, este corpo mortal, ele vai ser transformado em um corpo santo, em um corpo sem pecado, em um corpo que não vai mais morrer. Por quê? Porque Jesus vai fazer isto com aqueles que já o receberam como Salvador, com aqueles que estão se esforçando para obedecer a Ele a cada dia, com aqueles que amam tanto a Ele que estão negando a si mesmo, que estão colocando Ele no centro das suas vidas, aqueles que estão fazendo de Jesus a prioridade da sua vida, aqueles que estão abandonando as coisas que desagradam a Deus. Então, estas pessoas, Jesus, quando vier, elas irão com Ele. E para ir para o céu com Jesus, não pode ir com este corpo que ainda tem pecado. Esse corpo tem que ser transformado, tem que ser modificado, tem que ser um corpo santo e perfeito, tem que ser um corpo espiritual, igual, parecido com o de Jesus. Então Jesus, ele se tornou uma imagem do homem. E este homem, depois desta transformação, os que estiverem mortos serão ressuscitados, o corpo será transformado, será santo e ele não morrerá mais, então este corpo será parecido com o de Jesus. O corpo que ele foi para o céu. Então, aí sim, o homem será a imagem e a semelhança de Deus para sempre. E os que não quiseram Jesus, os que rejeitaram Jesus, os que não creram em Jesus, os que não obedeceram a Jesus, os que morreram rejeitando Jesus, então irão para o abismo de fogo. Serão separados de Deus para sempre, porque Deus não quer um espírito que não seja segundo a imagem e a semelhança de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E você que está ouvindo esta mensagem, está ouvindo esse estudo, está ouvindo a palavra de Deus e ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, existe apenas dois caminhos. Ou o caminho estreito, que é Jesus, ou o caminho largo, que é Satanás. O caminho estreito leva à porta. O caminho apertado leva à porta estreita, que é o céu. E lá na porta, nem no caminho apertado e nem na porta estreita, entra o pecado. Então, por isso, temos que abandoná-lo. Por isso, Jesus vai fazer essa transformação naqueles que já o receberam como Salvador de sua vida. Aqueles que rejeitaram o espírito ainda está morto, porque ainda está no pecado. Então esse espírito morto Deus não quer. Então esse espírito morto ficará com os outros espíritos mortos, que são os espíritos dos anjos, né? Que são os anjos caídos. Então, Deus não quer um espírito morto. Então, por isso há esta guerra espiritual. Porque Satanás, ele quer que você seja um espírito morto. Que você não venha para Cristo e tenha vida novamente. Pense bem onde você quer passar a sua eternidade.
Então só existe dois lugares, céu e lago de fogo. Então Jesus, ele nos ensinou muitas vezes sobre o inferno. É o lugar de castigo para as pessoas desobedientes. Os anjos já estão condenados a este lugar. Mas você ainda tem a oportunidade de sair livre deste lugar. Basta receber o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Salvador de sua vida. E ele, novamente, do seu espírito morto, ele faz vida, ele faz ele viver, faz um novo espírito, faz uma nova vida, faz uma nova alma, um novo corpo. Um corpo que seja, que tenha a imagem dele, que seja a semelhança dele. Então, que o Senhor nos abençoe. Se você quiser aceitar Jesus agora como Salvador da sua vida, ore comigo. E você, meu irmão, continue firme. Jesus está voltando e nós, em breve, passaremos por esta transformação no nosso corpo e na nossa vida nesta terra, e seremos transformados, e seremos imortal, e subiremos com Cristo para aquela grande festa. Então, quem quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos. Eu creio que o Senhor veio a esta terra. O Senhor se tornou um ser humano. O Senhor é o todo-poderoso Deus. Mas o Senhor se tornou um ser humano como nós. Se tornou uma imagem do homem carnal. Mas o Senhor nunca pecou. O Senhor só tem a imagem, a aparência física do homem. Mas o Senhor não é pecador. O Senhor deu a sua vida pelos pecadores. O Senhor morreu naquela cruz para me salvar. E eu creio no Senhor. E eu quero o Senhor na minha vida. Lave os meus pecados com o seu sangue. O Senhor derramou todo o seu sangue para limpar os pecados daqueles que querem o Senhor. E eu quero. Me lave, me purifique, encha-me do teu Espírito e me ajude a cada dia a abandonar os pecados, para quando o Senhor vier, eu também ir com o Senhor. Obrigado pelo Senhor ter obedecido ao seu Pai e ter morrido, sofrido de todas as maneiras para que eu pudesse ter vida. Obrigado, meu Senhor. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, então você é um filho de Deus, você nasceu de novo, você nasceu da água e do Espírito. A água representa a palavra de Deus, o Espírito é o Espírito Santo. Então você nasceu de Deus, Deus está fazendo um novo Espírito em você. Então você precisa agora seguir a Jesus e obedecer a palavra dele. Então estude ele, vá para alguma igreja evangélica, uma igreja que sirva a Jesus de verdade, onde você tem a palavra de Deus e você vai crescer no conhecimento de Deus. Então que o Senhor nos abençoe. Envie esse vídeo para outras pessoas, para que elas também sejam edificadas, sejam salvas e esperem, aguarde Jesus, porque está voltando. Até o próximo sábado. E sábados nós vamos continuar este estudo, porque agora que estamos na criação do homem, ainda tem a criação da mulher, ainda tem mais algumas coisas. Então até sábado.